Olá, eu sou o professor Juliano Seger e estou aqui para falar sobre o caso emblemático aí do triplex do Guarujá. Então, esse caso que tem uma relevância tremenda, política, histórica. Imagina um ex-presidente da República do Banco dos Réus, é algo impactante para a nossa nação, para o mundo inteiro. Então, esse caso traz aí uma importância aí sem igual, né? É o maior caso penal da história do Brasil. Então, merece aqui um comentário. E o comentário aqui, ele não está focado nessa repercussão, não. A ideia nossa aqui é trabalhar o direito penal. Então, esse caso traz um pano de fundo aqui, que eu diria que é uma maior pergunta do direito penal, sem dúvida. Né? Por que punir? Para quem trabalha aqui com a disciplina de teoria da pena aí na graduação em Direito, é realmente a pergunta assim, que tem uma infinidade de respostas. Né? No dia a dia da sala de aula aqui, você faz essa pergunta no início, né, do semestre, para entender um pouco do que está pensando ali. Não é? E se tivermos aí 30 alunos na sala, talvez umas 15, 20 ou 30 respostas diferentes. Né? Cada um imagina o direito penal a serviço de alguma coisa. Então, essa teoria, né, sobre o fundamento da pena, sobre as finalidades que a pena tem, ela aparece muito nesse caso aqui. Por que eu digo isso? O caso, ele tem uma diferença aí em 3 níveis de medida de pena que nós tivemos, desde o juízo em primeiro grau, né? O juiz singular fixou uma pena, somando as penas dos 2 crimes ali, que seria a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Você tem, na primeira medida, uma pena de 9 anos e meio de reclusão. O caso vai para o TRF, né? E aí o TRF acaba reformulando a medida da pena. E ela sobe para 12 anos e 1 mês. Aí, nesse momento, eu já comecei a trazer esse caso para dentro da sala de aula. Mais do que perguntar por que punir, a ideia era perguntar, levar para a discussão o seguinte: como está sendo medida a punição? Né? Que critérios são esses que fazem uma medida de pena sair de 9 anos e meio e subir a 12 anos e 1 mês? E isso aqui é fundamental no processo de dosimetria da pena, que ele é escalonado em 3 fases. E aí, na primeira fase, você faz a medida das circunstâncias judiciais, e aí vamos voltar a elas logo mais. Faz a análise depois de agravantes e atenuantes, então, no segundo estágio aí, tem uma restrição legislativa que eu diria maior, né? São conceitos mais fechados, são hipóteses, as agravantes todas elencadas ali em rol fechado, então se aparece você aplica, se não aparece você não inventa, essa é a ideia. E as atenuantes sim, com uma margem aqui para uma abertura aí, para buscar alguma circunstância anterior ou posterior ao crime que seja relevante. Aí para atenuar pode. Mas vamos nós, na terceira fase, causas de aumento e redução de pena também, fechadinhas na lei, não é? O legislador é que diz quando pode aumentar ou diminuir a pena. Aí então, esse caso triplex coloca justamente o ponto mais, eu diria, mais doloroso aqui da dosimetria em termos de entendimento, que seria essa medida da primeira fase da pena privativa de liberdade. Ali, na medida dessa pena base, o juiz, ou enfim, desembargador, ministro, o magistrado em geral, ele vai se deparar com 8 critérios que a lei traz. Né? E aí vem, analise aí a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade desse sujeito que está sendo julgado, avalie a motivação, as circunstâncias e as consequências que esse crime trouxe e também leve em consideração o comportamento da vítima. Então, nesse primeiro momento da medida da pena, você tem conceitos abertos. Não é? São conceitos que vão ser preenchidos pelo magistrado no momento em que ele for, eu brinco sempre, que ele vai pegar na mão o caso, ele vai se aproximar do caso aqui para entender como é que ele vai mensurar esses vetores. E aí, nessa balança da proporcionalidade que nós vamos ter entre a gravidade do crime e a gravidade da pena, mais ou menos assim, não é? Pesou aqui o crime, sobe a pena. Então, não é tão pesado assim, fica no mínimo, fica no básico, não é? Mas a ideia é que conforme o crime pese de um lado, a pena suba do outro. Isso é para a gente visualizar aqui essa tal balança da proporcionalidade. Então, o juiz, os desembargadores, os ministros, todos avaliaram isso. E avaliaram o mesmo caso. E aí vem a máxima, né? Bem que diz aí o
o adágio, né? Cada cabeça uma sentença. Nós tivemos ali aquela margem que o Aníbal Bruna tem uma sacada interessante entre nem determinação absoluta pela lei, não é? Nem absoluta indeterminação, que deixa essa margem aberta de forma até tendente ao arbítrio na mão do juiz, mas o processo de individualização da pena tem o seu ponto de encontro entre a lei e o caso concreto. E aí o juiz faz essa avaliação com base no critério, não é, de necessidade e suficiência, basicamente nem de menos nem de mais, a balança voltando. E com um fiel aqui nessa balança que seria essa ideia dos fins da pena. É presente nos julgados ali, no julgamento de primeira instância e depois nos subsequentes, a constante recorrida aqui, a ideia da culpabilidade do sujeito, né? E a ideia de critérios preventivos, ou seja, queremos dar um certo troco aqui e também sinalizar aqui algo em termos de que não aconteça mais. Então, é bem a ideia de reprovação, que é a base aqui das teorias absolutas da pena e que apontam essa finalidade de retribuição, e o critério de prevenção, que é a base das teorias relativas e que sinaliza aqui uma utilidade na pena, além da simples resposta ao delito. Ele teria um outro objetivo. E aí a gente vê isso acontecer, não é? Juízes diferentes, não é? Utilizando o mesmo caso ali como objeto do julgamento, os mesmos critérios, né? Os 8 critérios da pena base, e aí com essa balança da necessidade de suficiência e a finalidade de reprovação e prevenção, chegando a resultados diferentes. Olha, é para pensar, não é? Por que eu digo isso? Porque esse ponto, esse assunto, ele é de suma importância para o contexto do ANPP. É a mesma ideia de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime que vai pautar aqui a atividade do Ministério Público na sua política criminal acusatória, não é? E vai dar o sim ou não, em termos de vai acontecer o acordo ou não. É um dos critérios de admissibilidade do acordo e está lá colocado no artigo 28A do Código de Processo Penal exatamente assim. Tá? Nós vamos ter que voltar a esse assunto para entender agora como é que vai ser a transição, não é? Dessa avaliação judicial que a gente tinha para essa avaliação agora ministerial. Não é? Como é que a instituição, o Ministério Público, vai fazer essa ponderação? Hein? Como é que vai ficar essa análise aí numa série preliminar ao processo? Então, eu diria, tema dos mais quentes aqui para a gente estudar e ir mais a fundo, mas o caso emblemático faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar a respeito disso. Então, valeu!